Bom dia. Bom dia, gente. A Ana escreve aqui, já quero essa playlist de presente de aniversário. E então eu não sei se é aniversário hoje, Ana, se for, escreve aqui. Mas mesmo se não for, essa playlist ela está disponível e ela pode ser acessada pelo Spotify, Yoga com o Marcos Rojo. Tá na descrição do grupo dos alunos. Mandarei também nos demais grupos. Aproveitem. Foi no dia 29, parabéns, tá valendo ainda. Muito bom, gente. Terceiro dia dessa nossa semana. Essa semana é assim uma espécie de passagem um pouco mais rápida por cada um dos temas que eu considero assim extremamente relevantes para a gente abordar o asana. Então a gente começou na segunda-feira com essa ideia do corpo como estrutura viva, que é o que vai nos acompanhar durante o programa inteiro. A gente passou no segundo dia pelas relações diversas do corpo com a respiração, que também é algo que nos acompanha o programa inteiro. A gente entra hoje no tema da mente e as capacidades de percepção, né? Uma vez eu fiz uma pergunta tentando refletir sobre ela mesmo. Qual a diferença entre sensação e percepção? E apesar de não ter assim exatamente uma grande clareza no final das contas nas diferenças totais disso, mas fica claro que a percepção tem a ver com um estado onde eu estou consciente de que eu percebo. A sensação talvez nem sempre seja tão consciente assim, mas a percepção envolve uma certa clareza de que eu estou percebendo aquilo. E para isso a gente precisa usar as nossas faculdades mentais. O som tá baixo? Não? Tá bom. Tá. Então, seguindo. Dr. Bolli dizia: a mente toca o corpo e a mente faz com que eu consiga acessar partes do corpo que eu não poderia acessar de outra forma. Eu não consigo tocar com as mãos o meu corpo lá por dentro, eu consigo tocar por fora, eu consigo sentir, e as mãos podem ajudar bastante a ganhar certas percepções, né? Percepções de movimentos respiratórios sutis. Dr. Bolli também dizia a mente assim, a mente não, as mãos fazem como se fossem uma espécie de olhos quando a gente quer aprimorar a nossa capacidade de sentir aqueles movimentos de expansão e retração, tá? Aqueles movimentos que ele vai chamar de movimentos do prana. Mas tem certas partes que as mãos não vão chegar e nada vai chegar e a gente precisa apenas, né, do toque da mente. E aí ele vai dizendo assim: a mente alcança certas partes do corpo e aguça suas capacidades de percepção. Mas o contrário também acontece. As sensações, e aí são sensações mesmo, porque elas surgem antes, as sensações chamam a mente, atraem a mente. E a mente é guiada para dentro do corpo, chamada, tragada por uma sensação. Então a mente pode ir sendo guiada também internamente. São duas coisas diferentes, né? Uma eu direciono minha mente, na outra minha mente é direcionada. Alguma coisa a chama a atenção. A gente usa essa expressão. Tal coisa chamou minha atenção. O que quer dizer isso? Alguma coisa atraiu minha atenção. Minha atenção foi para lá sem que eu tivesse que, né, controlar isso ou que desejar isso. Minha atenção foi para lá. Alguma coisa me chama a atenção no corpo.
Isso pode acontecer de forma pequenininha. Bom, pode ser também de forma intensa, se forem dores ou se forem, né, coisas agudas, mas assim, se forem aquelas pequenas sensações internas, vão ser os vagaluminhos ali que eu preciso prestar atenção. Minha mente pode ser atraída por isso, mas não é que tem alguma coisa assim muito intensa me chamando. É alguma coisa pequena. Mais uma coisa. É importante que a gente não pense na mente como cérebro. Os antigos, tanto na Índia como na China, não pensavam a mente localizada na cabeça. Pensavam a mente distribuída pelo corpo. A morada da mente como a área do coração. Se tiver que ter uma morada, não é a cabeça, é a área do coração. Essa espécie de mente-coração. Não sei se já ouviram falar nesse termo. É um termo que aparece com uma certa frequência em alguns textos budistas, em alguns textos do yoga. Né? Essa mente-coração. Se ela tiver que ter uma morada, é na área do coração, mas ela se distribui pelo corpo. Eu vou pegar uma frase, um pequeno parágrafo do livro Gravidade de Steve Paxton, que não tem nada a ver, bom, algo a ver com yoga, mas ele é um coreógrafo, morreu ano passado, que diz assim: penso na consciência como um fluido, capaz de preencher qualquer forma que encontra com alguma paciência. Quanto mais descobrirmos sobre ela, mais completamente poderemos preencher tal forma. Né? Muito interessante. Penso na consciência como um fluido, como um líquido, como um gás, sei lá, capaz de preencher qualquer forma que encontra, com alguma paciência. Quanto mais descobrirmos sobre ela, a consciência, mais completamente poderemos preencher tal forma. A tal forma que a gente está querendo preencher com a consciência é o nosso corpo, ou é alguma parte do nosso corpo. É isso que a gente vai procurar fazer. Bom, outras coisas vou colocando durante a nossa prática para a gente começar. Então, postura de meditação. A gente sempre começa do começo. A gente precisa de certas condições mínimas. Precisa encontrar essa base que forma a postura, esse eixo, uma firmeza que estabiliza a postura, uma respiração que faz com que ela seja dinâmica, estável e dinâmica ao mesmo tempo. E um certo arranjo que a gente vai falar melhor nos próximos 2 dias, que trata das afinações, mas adiantando um pouco, que confere uma sensação de leveza. Então vê se pode ter
o seu corpo preenchido por essa consciência como se ela fosse um fluido. Vai deixando o seu corpo ser preenchido por uma espécie de substância consciente. E eu dizia, não pensa na mente como algo na cabeça ou algo cerebral. Não pensa na mente também como alguma coisa apenas capaz de criar, de imaginar, de visualizar. É melhor que a gente pense nesse momento na mente como essa consciência que ocupa o corpo inteiro. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? Dr. Bolli dizia sem imaginações, sem visualizações. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? O corpo está aí. O que falta para tomar consciência dele? O corpo está aí e ele é sensível. Ele está o tempo inteiro emitindo informações sensoriais. E quando isso que a gente vai chamar de mente se conecta, se vincula ao corpo, começa a haver isso que a gente pode chamar de percepção. Esse meu corpo que emite sensações, essas informações sensoriais que estão circulando o tempo inteiro, elas passam a ser percebidas por essa mente que passa a ser atenta ao corpo. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, quando a mente se vincula, se integra, quando a mente se distribui, se coloca no corpo, é como se esse corpo fosse sendo preenchido por uma espécie de
consciência fluida. E tomar consciência do corpo é percebê-lo. Não é imaginá-lo, é senti-lo. Não é uma criação de uma tela mental, mas é um estado receptivo, onde as informações sensoriais me alcançam. Então tem um lado ativo nisso, eu permaneço atento. Mas tem um lado passivo e receptivo, porque o corpo está emitindo informações sensoriais, eu deixo que elas me alcancem. Então, por alguns instantes, procura se perceber nesse estado duplo. Ativo, onde você aplica uma atenção no corpo. Passivo, onde essa atenção recebe as informações sensoriais que são emitidas pelo corpo inteiro. E nesse processo vai procurando esse ganho de consciência e de percepção do corpo como um todo. Então, nós vamos ficar em pé. E eu vou conduzir e propor uma pequena prática desse livro, Gravidade, que algumas pessoas aqui já a conhecem, já a fizeram. Vale a pena a gente refazê-la, né? Para quem faz outra vez. Eu pego essa pequena prática proposta nesse livro porque tem muito a ver com essa atenção aplicada ao corpo. Então, antes de começar, se coloca numa postura em pé, bem naturalmente. Não precisa pensar nisso exatamente como uma postura de yoga, mas pensa nisso como alguma coisa bastante natural do ser humano na sua condição bípede, que a gente quase esquece dela. Nós somos seres bípedes, nós ficamos em pé. Isso é uma característica do nosso corpo humano. Então você se acomoda em pé da melhor maneira possível. E eu começo lendo, literalmente, a proposta da prática aqui. Isto é estar de pé. Deixe sua bunda pesar. Relaxe os órgãos internos na direção da bacia pélvica. Respire tranquilamente. Sinta o peso de seus braços. Sinta a coluna subindo por entre seus ombros e para cima, sustentando seu crânio.
No centro de sua posição vertical, você observa alguns pequenos movimentos. A isto chamo de a pequena dança. Parece ser uma ação reflexa, especialmente em torno das articulações, para manter seu corpo ereto ainda que esteja muito relaxado. Você até pode decidir cair, mas não ainda. Você se observa em pé, respirando tranquilamente. Escápulas pesadas, nádegas pesadas. Sinta a respiração. Deixe os órgãos descerem em direção à bacia. Deixe a coluna subir para sustentar o crânio. Na direção em que seus braços pendem, sem mudar essa direção, faça o menor alongamento que puder sentir. Solte. Tente novamente. Pode ser menor. O simples início de um alongamento. Solte. Mais uma vez. Na direção em que seus braços pendem, sem mudá-la, faça o menor alongamento que puder sentir. Pode ser menor. Pense no alongamento passando por suas digitais, através da ponta de seus dedos. Então, se é por aí que ele vai, onde começou este alongamento? No braço, por exemplo, ou no ombro? Lembre-se dessa sensação. Subindo pelas costas, desde o cóccix, o sacro, a lombar, a torácica, a cervical, todo o percurso até o atlas entre as orelhas. Faça o menor alongamento que puder sentir. Solte. Mais uma vez. Pode ser menor? Sinta o peso dos braços, relaxe os ombros. Sinta a coluna subindo para sustentar seu crânio entre as orelhas. Respire tranquilamente. A pequena dança. Imagine, mas não o faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé direito. Qual a diferença? Mais uma vez. Imagine, mas não o faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé direito. Qual a diferença? De volta ao neutro. De pé. A pequena dança. Imagine, mas não o faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé esquerdo, com seu pé direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, juntos, de pé. Respiração tranquila. Sinta o movimento do diafragma, a pressão e a liberação da pressão sobre os órgãos abaixo do diafragma. Todo o percurso até a parte inferior da bacia. Relaxe os órgãos na pelve e descanse.
Continua acompanhando a sua pequena dança, essa espécie de movimentos reflexos de estabilização e de equilíbrio do corpo, especialmente em torno das articulações. Então, na direção em que seus braços pendem, faça o menor alongamento que puder sentir. O menor, pode ser menos. E vê se dá para perceber onde começa esse alongamento e se ele atravessa as pontas dos dedos, passando pelas digitais. E solta. Então, do cóccix, pelo sacro, pela lombar, pela torácica, cervical, até o atlas, onde se encaixa o crânio na altura das orelhas. Faça o menor alongamento que puder sentir. Pode ser menor. Não solta. Fica com esse mínimo alongamento. Leve ao menor alongamento que puder sentir outra vez para os braços, partindo dos ombros. Braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedos, até as pontas dos dedos, como se esse alongamento atravessasse as digitais. Ao menor alongamento. Qual a diferença? Então, partindo do seu quadril, desse encaixe das coxas com o quadril, passando pelas coxas, joelhos, pernas, tornozelos, pés, plantas dos pés em contato com o chão, o menor alongamento que você puder sentir, como se empurrasse um pouco os pés mais contra o chão. Mas a partir dessas articulações das coxas com o quadril. Então, o menor alongamento que puder sentir nas pernas, nos braços, na coluna. Então a gente vai buscar um tipo de um alongamento, como se fosse um alongamento interno. É o menor que você puder sentir. Onde você vai começando a puxar a região anal para dentro, para cima, a partir do esfíncter anal, é o menor. A puxar o canal da uretra para dentro, na região genital, a partir do esfíncter urinário. E a puxar a raiz do umbigo lá para dentro.
sem desfazer os alongamentos das pernas, braços e coluna. Desfaz esse do baixo ventre. Relaxa o umbigo, região anal e genital e não perde os outros. Qual a diferença? Mais uma vez. É o menor que você puder. Puxa a região anal para dentro do corpo, puxa o canal da uretra, puxa a raiz do umbigo. Qual a diferença? Então, relaxa tudo isso, solta o seu tronco lá para frente, as mãos vão na direção dos pés ou do chão. O seu tronco todo solto agora. As pernas não. As pernas permanecem ainda ativas de alguma maneira, como se você estivesse ainda sustentando aquele pequeno alongamento que você então empurra os pés contra o chão, criando essa oposição, empurra os pés contra o chão e quer apontar os isquios lá para o teto. Então você cria uma separação onde as pernas são ativas e o tronco é passivo, solto, relaxado. Entregue a gravidade, a cabeça pesada, puxa o tronco lá na direção do chão. O quadril leve, empurrado pelas pernas, faz com que os isquios flutuem na direção do teto. Mesmo que você precise flexionar um pouco seus joelhos, toca com a ponta dos dedos das mãos no chão. Se puder manter as pernas estendidas, mantenha. Se precisar flexionar um pouco, flexione. E com o contato das pontas dos dedos das mãos no chão, coloque esse pequeno alongamento dos ombros até as pontas dos dedos, de forma que isso te ajude a trazer o abdômen um pouco mais perto das coxas. Para um pouco nisso. Direciona a sua atenção para a respiração e para os pulsos da respiração. Esses que dinamizam a postura. Sobe um pouco com a região anal, puxa o canal da uretra, puxa a raiz do umbigo e vê como isso afeta as percepções internas. Vem flexionando as pernas, passando para o gato, apoiando as palmas das mãos no chão, apoiando os joelhos no chão. Procura reconhecer a coluna suspensa, flutuando.
como se ela flutuasse sustentada pelos encaixes com o quadril e com a cintura escapular. A cabeça no prolongamento da coluna não pesa. Então, do cóccix, passando pelo sacro, pela lombar, pela torácica, cervical, até o encaixe do atlas com o crânio, faz o menor alongamento que você puder sentir. Os isquios querem ir lá para trás, o topo da cabeça quer ir lá para frente. Descontrai os ombros, mantém esse alongamento na coluna. Dedos dos pés no chão. Daqui você passa para o cachorro, tirando os joelhos, levando o quadril lá para trás e para cima. É como se alguém fosse te puxando pelo topo das coxas lá para trás e para cima. Busca de novo esse alongamento da coluna. Do cóccix, pelo sacro, pela lombar, pela torácica, cervical, o atlas que empurra o crânio e cresce com esse alongamento da coluna do cóccix até o topo da cabeça. Volta para o gato. Sustenta esse mínimo alongamento. Não perde ele de vista. E vê se a sua mente vai ficando mais unida à região da coluna. Então, a partir das escápulas, empurra um pouco mais as mãos contra o chão. Mas não é uma ação das mãos, é uma ação que vem das escápulas. E que passa pelos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, palmas das mãos. Dedos dos pés no chão, vai para o cachorro outra vez. Continua com esse alongamento que empurra as mãos contra o chão e gruda as mãos no chão a partir das escápulas. Continua com essa intenção de alongamento do cóccix até o topo da cabeça, numa linha. E procura também um outro alongamento que vai desse encaixe das coxas com o quadril até as plantas dos pés. Cria o alongamento interno, sobe com a região anal, genital, puxa a raiz do umbigo. Deixa a respiração se expressar pelo corpo. E volta. Quando voltar, você se senta, estende as pernas lá para frente. Inclina o tronco à frente, Paschimottanasana, a pinça.
Para num ponto fácil. Não precise ir logo de cara nos seus limites. Vai deixando o corpo como impulso, desejar o limite. Não criar assim um afastamento, uma repulsa dos limites, mas um corpo que deseja os limites. E para isso você vai devagar. Não queima as fichas logo de cara. Fica num ponto que seja fácil, até que o corpo por si só vai desejando mais. E você vai dosando o que você entrega, não tudo de uma vez. Não gasta tudo de uma vez. Então percebe esses impulsos que vão pedindo pelo avanço na postura. E nisso a postura não tem fim, porque à medida que o corpo cede, ao mesmo tempo ele avança. Uma espécie de dosagem, onde ele não quer se esgotar de uma vez. Não quer chegar no máximo de uma vez, não quer chegar no limite de uma vez, mas ele quer, assim, dialogar com esse limite, negociar com esse limite. E deixa a sua consciência tomar a forma que o corpo sustenta agora. E aí você percebe a posição do corpo, a forma do corpo. Deixa a consciência ocupar essa forma por dentro. Então se deixa alcançar pelas informações sensoriais. Tem áreas mais alongadas, áreas mais abertas, elas emitem informações diferentes das partes mais fechadas. Então a parte de trás do corpo é percebida de um jeito e a parte da frente é percebida de outro. Tenta identificar isso. Primeiro você se une mentalmente à parte de trás do corpo, alongada, aberta. Então você migra a sua atenção para a parte da frente do corpo. E volta. Postura de meditação. Passando pela coluna, pelo cóccix, pelo sacro,
pela lombar, torácica, cervical, até o atlas que encaixa no crânio, na altura das orelhas, até o topo da cabeça. Sustenta o menor alongamento que puder sentir. Vê se pode ser menor. Pela região anal, pelo canal da uretra, pela raiz do umbigo. Puxa isso tudo para dentro do corpo no menor alongamento que puder sentir. Deixa as mãos apoiadas, se possível, sobre os joelhos, com as palmas das mãos um pouco para cima, e leva a sua atenção para as mãos. A sua mente unida com as mãos, e Dr. Bolli, quando dizia unida, ele dizia yoga. A sua mente vinculada, unida, em estado de yoga com as mãos. A mente alcança as mãos alcançam a mente quando emitem informações sensoriais. Já fizemos isso, vai passando pelas palmas, pelas linhas das palmas das mãos, pelos dedos, da base até as pontas dos dedos, onde você passa pelas digitais. E da pele superficial para uma pele interna, e na direção dos ossinhos, onde as próprias sensações vão ganhando densidade, como se pudesse pegar as sensações das mãos com as próprias mãos, sustentar o peso da sensação. Transfere isso das mãos para o sacro, desde o cóccix, a pontinha lá da coluna, passando por essa estrutura do sacro, entre o cóccix e a lombar, atrás do quadril. Como se pudesse sentir o sacro na mesma qualidade, no mesmo refinamento com que sente as mãos. Continua com as mãos aí. Vai deixando as mãos se abastecerem de sensação e de alguma forma como se você fosse transferindo essa capacidade de sentir para o sacro. Não é uma imaginação. É um refinamento da atenção, a mente se unindo ao sacro e recebendo informações sensoriais emitidas pelo sacro. Puxa um pouco mais a região anal, puxa um pouco mais o canal da uretra, vê se isso te ajuda a acessar o sacro melhor. E vai empurrando essa sensação do sacro pela coluna, pela lombar. Não é empurrando a coluna, é empurrando a sensação pela coluna, a coluna ganhando capacidade de percepção. Pela torácica, pela cervical. Tenta reconhecer a espessura
da sua coluna lombar. O volume que ela ocupa para dentro do corpo. Não pensa na coluna como alguma coisa chapada nas costas. Ela é profunda. Ela tem frente. Tenta sentir a face frontal da coluna lombar. Lá perto dos órgãos internos. Continua com as mãos se abastecendo dessa espécie de substância sensível que vai para o sacro, que vai para a lombar. Continua puxando um pouco a região anal, a região genital. As costelas se inserem na coluna torácica. Tenta reconhecer essas articulações das costelas com a coluna por meio da respiração. Será que dá para sentir esses pequenos movimentos das articulações das costelas com a coluna torácica? Desde as costelas mais baixas, lá perto do nível dos rins, até as costelas mais altas, na altura dos ombros. Os ombros pesam relaxados, a coluna não pesa, flutua. A cabeça flutua no topo da coluna. Então, uma última questão. Onde está a sua presença? Um pouco mais subjetiva, um pouco mais abstrata. Vê se a sua presença ainda está muito ancorada nos pensamentos, nas coisas que te chamam, nas coisas que te distraem. Vê se a sua presença ainda está muito ancorada nos sentidos que te conectam com o mundo externo, te chama para fora. Ou vê se a sua presença está ancorada nas sensações que te conectam com o ambiente interno. Então pensa como se você tivesse nesse seu corpo, nessa sua órbita, três centros. Um por onde orbitam os pensamentos, outro por onde orbitam as sensações que te conectam com o mundo externo, e outro por onde orbitam as sensações que te conectam com o mundo interno. Os três continuam acontecendo, eles não se interrompem completamente, nenhum deles. Mas vai deslocando cada vez mais a sua presença para esse centro por onde orbitam as sensações do mundo interno. Os pensamentos podem continuar acontecendo, as sensações que te conectam com o ambiente de fora podem continuar acontecendo, mas elas não são o centro da sua presença. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente?
Então, reconhece essa densidade da sensação nas mãos. Essa densidade da sensação pelo corpo. Antes de desconectar, antes de começar a voltar a colocar presença no ambiente externo e nos pensamentos, esfrega uma mão contra a outra. Cria esse atrito, cria esse calor. De novo, apoia as palmas das mãos, apoia as mãos sobre os joelhos, as palmas para cima. E vê se essa mão que foi atritada te chama a atenção. Deixa sua mente ser puxada pela sensação. Esfrega outra vez as mãos. Agora, com uma certa suavidade, vai esfregando suas mãos no rosto, pela testa, pelos olhos, pelo nariz, pelas bochechas. Como se fosse assim, um pequeno massageamento. Sem abrir os olhos, sem se desconcentrar. E solta as mãos. Deixa a sua atenção ser tragada pelas sensações do rosto. Percebe como sua atenção é puxada. Então, toma uma inspiração mais profunda. Lentamente soltando o ar, vai abrindo os olhos. Retomando alguns movimentos. Um espreguiçamento. E aqui ficamos nessa prática de hoje. A frase, né, que a Joana queria aqui. Penso na consciência como um fluido capaz de preencher qualquer forma que encontra, com alguma paciência. Quanto mais descobrirmos sobre ela, mais completamente poderemos preencher tal forma. É muito amplo esse contato com a mente e as capacidades de percepção. A gente passou por várias coisas importantes, né? Então, direcionar a mente e despertar sensações. Despertar sensações e deixar isso puxar a mente são duas coisas. Os meus focos, como se eu não tivesse um centro. Eu tenho centros. Onde eu ancoro a minha presença? Né? Então, se eu quero sentir e colocar essa consciência preenchendo o corpo, eu vou tirando aos poucos esse foco da minha presença nos pensamentos, nas coisas que me conectam com o ambiente externo. Eles continuam acontecendo aí, mas eles já não são mais o meu centro. Vou colocando esse centro na materialidade viva do corpo. E Dr. Bori dizia, eu mencionei isso, quando a mente se une ao corpo, ele colocava entre parênteses yoga. Né? Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? Depende do quê?
Não depende do corpo. O corpo está aqui inteiro agora. Ele é inteiro sensível. Não depende dele, ele está pronto. O que depende é da mente se vincular a ele. Por isso, yoga, né? É estabelecimento desse vínculo, porque enquanto não se estabelece esse vínculo, a mente se encontra no seu estado de distração e a gente vai percebendo as coisas mal, né? Vamos aguçando, melhorando e aprofundando a nossa capacidade de percepção à medida que a gente consegue também aplicar mais atenção e consciência no corpo. Ou seja, é um ponto assim dos mais, né, audaciosos, falar da mente, falar da percepção, falar do estado de yoga, mas a gente vai tentando da melhor maneira possível, né? Amanhã a gente vai falar de uma estrutura interna. Já passei um pouco por ela, mas amanhã a ênfase vai ser nessa estrutura interna. Essa estrutura interna é construída a partir destes orifícios pélvicos, região anal, genital, umbigo, canais, né? São os tubos internos, enfim. Isso vai construindo a nossa estrutura interna, ligada com a coluna, ligada com a respiração, ligada com a caixa torácica, tudo isso vai compor uma estrutura. Então, esse é o nosso tema de amanhã. Nos vemos. Eu não vou poder abrir hoje, eu vou ter que pegar um voo daqui a pouco. Vou para um retiro, ficar 2 semanas. Continuarei dando as aulas de lá. Vou dando mais notícias, mas agora eu tenho que ir para o aeroporto. Beijos. Amanhã nos vemos. Até já, Doutor Bolhe, para quem está perguntando aqui o nome dele, Doutor Bolhe. Falo muito sobre ele. Valeu, gente. Beijos.